Guilherme Castro Boulos, liderança do MTST, é um novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. É um grande acerto do governo Lula nessa reta final? Ou será que não? O que você acha, hein? Vou perguntar aqui pro Pedro Zambarda no plantão do Meteoro. Pedro, vamos lá. O primeiro, quem que saiu, quem que entrou, como é que ficou essa história? Saiu Márcio Macedo, tesoureiro da campanha do Lula, quadro histórico do PT. Foi um processo bem. O PT tá. O Lula cortou na carne do PT, né? Essa É, substituição. eu fiquei sabendo que ele não ficou muito feliz com isso. Não, e dá pra ver, e dá pra ver na foto, assim, o E Márcio muita Macedo. gente dentro do PT não ficou feliz com isso, pelo que eu fiquei sabendo. Agora, Sofia, sendo bem sincera, assim, vamos sair um pouco das questões partidárias, porque também tem uma ala do PSOL que tá doida pra dar um pé na bunda do Boulos com essa mudança também. Aham. Então, Sim, oi sim. Inês, oi Sâmia, enfim, é de vocês que eu tô falando mesmo, não é um ataque, mas eu tô dizendo qual que é a opinião de vocês, que vocês defenderam isso mesmo. Agora, vamos esquecer, assim, a intriga PT e PSOL, tá, Sofia? Eu acho que foi uma ótima escolha. Porque o Boulos é perfeito? Não, gente. É porque é um aceno. Finalmente, né? Depois de 3 anos, quase 4 anos de governo, né? Um aceno à esquerda, além da Sônia Guajajara e de algumas figuras perdidas aí dentro do governo Lula, porque é o governo liberal para neoliberal, né, Sofia? Ajuste de, Concordo. de gastos, Ministério do Planejamento com a Tebet, então, eu acho que é uma decisão bacana e dá para ver isso até pelo surto da direita e da extrema-direita. Que o Mário Sabino escreveu um texto impagável que, assim, dá vontade de emoldurar. Se eu fosse da equipe do Boulos, eu emoldurava esse texto, porque isso aqui tá maravilhoso. Vamos para os fatos primeiro? Depois eu quero te ouvir, Sofia. Estou com a impressão que você vai discordar de mim, mas não tem problema. Vamos lá. Lula anuncia Guilherme Boulos como novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência. Deputado federal do PSOL assume pasta que responde pela relação do governo com movimentos sociais. Boulos substituirá o Márcio Macedo, que estava desde 2023 no cargo. Informação da Ana Flor e da Isabela Calzolari. Vamos lá. O presidente Lula anunciou nesta segunda, dia 20, o deputado federal Guilherme Boulos como novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, pasta responsável pela relação do governo com movimentos sociais. Decisão foi comunicada ao ministro nesta tarde, durante uma reunião no Planalto, que durou cerca de 1 hora e meia. Além do presidente Lula, Boulos e Macedo estiveram presentes na reunião a ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais, Rui Costa, da Casa Civil, e Sidônio Palmeira, da SECOM. Uma transição técnica deve ocorrer nos próximos dias entre as equipes de Macedo e Boulos. Boulos substitui o ex-deputado Márcio Macedo, do PT do Sergipe. Ele estava no cargo desde o começo do terceiro mandato de Lula, em janeiro de 23. Após o anúncio, Lula publicou uma foto ao lado de Boulos e Macedo. Dá para ver na foto que o Boulos está feliz da vida e o Márcio tá puto. A escolha de Boulos visa melhorar a relação com movimentos sociais. Já de olho na eleição presidencial de 2026, o novo ministro construiu sua carreira como uma das principais lideranças do movimento dos trabalhadores sem teto. E eu acho que a virtude da escolha é essa daqui, tá, Sophie? Eu acho que é importante o governo dialogar com o MTST, com as cozinhas solidárias, com as iniciativas que o Boulos tem feito. Eu sei que tem críticas dentro do PSOL em cima disso, mas eu acho interessante. Uma fonte próxima ao presidente afirmou ao G1 que Boulos ficará no ministério até o final do mandato, o que significa que ele não sairá para concorrer à reeleição a deputado ou a outro cargo em 2026. Em março de 2026, ministros que pretendem concorrer terão que deixar os cargos, conforme determina a legislação eleitoral. Secretaria-Geral é um dos 5 ministérios que funciona no Palácio do Planalto, o que facilita o acesso ao presidente. A mudança abre espaço ao PSOL no Palácio e retira um ministério da cota do PT. Após a nomeação, Boulos postou um agradecimento a Lula nas redes sociais e disse que sua missão como ministro será levar o governo para a rua. Eu agradeço ao presidente Lula pelo convite para ser ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Minha principal missão será ajudar a colocar o governo na rua, levando as realizações e ouvindo as demandas populares em todos os estados do Brasil. Minha grande escola da vida e de luta foi o movimento social brasileiro e levarei esse aprendizado agora ao Planalto. Presidente, sua confiança será honrada com muito trabalho, afirmou Guilherme Boulos, novo ministro. Aos 42 anos, Boulos é uma dos principais nomes da esquerda no país e político de maior força eleitoral do PSOL.
paulistano, formado em filosofia e mestre em psiquiatria, é professor e psicanalista. Boulos foi candidato à presidência da República em 2018 e à Prefeitura de São Paulo em 2020 e 2024, perdendo 3 eleições. Em 2022, ele concorreu a deputado federal e foi o candidato mais votado de São Paulo com 1 milhão de votos. O novo ministro, que se tornou liderança do MTST, tem entre suas bandeiras políticas a reforma urbana e a melhoria da oferta de moradia. Macedo ficou 2 anos no cargo. Ex-deputado federal, Márcio Macedo assumiu a secretaria em janeiro de 23. Ele foi um dos vice-presidentes do PT, coordenou caravanas antes e depois da prisão de Lula, atuou na vigília em Curitiba e foi tesoureiro de campanha do presidente em 2022. Em 2 anos e 9 meses como ministro, Macedo fez uma articulação com movimentos sociais. No ano passado organizou o G20 Social no Rio de Janeiro, evento que antecedeu a cúpula dos chefes de Estado e de governo do grupo, das principais economias do mundo. Macedo foi alvo de críticas em 2024, quando Lula reclamou publicamente do baixo quórum do evento do Dia do Trabalhador em São Paulo, organizado por centrais sindicais. Aqui tem um dos problemas que teve nesse governo todo, Sofia. Não recebeu os movimentos sociais e ainda cobrou a presença deles no Dia do Trabalhador em São Paulo, que esse dia foi um mico mesmo. Foi ridículo. Foi ridículo. Eu não tô atacando o Márcio, tá, gente? Mas é assim, de fato é um governo que precisa conversar com o movimento social. Aí, veja, Sophie, você nem precisa ficar entusiasmado com Boulos, mas esse texto do Mário Sabino tá de parabéns, né? Guilherme Boulos, o ministro da reeleição do Lula. Foi um hater, né? Foi um hater. Boulos foi nomeado por Lula para ser o ministro da Secretaria-Geral da Presidência. Na prática, ele será o ministro da reeleição do presidente. Porra, esse texto é o que o Boulos pediu do céu, né? É isso. Porque assim, é evidente que ele não é o ministro da reeleição do Lula, tá, gente? Mas o que ele vai representar? Se ele não vai concorrer a cargo público depois, Sofia, ele tá confiando no lulismo. Certo? É por isso que o Boulos tá indo para esse ministério. E no final do governo. Que normalmente ministro, quando assume no começo do governo, é porque o cara quer se cacifar para depois tentar um cargo descolado do governo. Ele não tá tentando isso. Ele tá tentando defender o governo no momento em que pode ser uma janela de oportunidade dele para outras coisas, mas não na eleição imediatamente depois. O companheiro Guilherme Boulos, diz o Sabino, foi nomeado por Lula para ser o ministro da Secretaria-Geral da Presidência. Na prática, ele será o ministro da reeleição. Quem resumiu foi a jornalista Vera Rosa no Estadão. Lula quer um novo ministro que cuide das mobilizações sociais para a campanha de reeleição em 26. Crítico do projeto de anistia do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele se comprometeu com Lula a não só defender o governo, mas a fazer a disputa política com a direita nas redes sociais, como também a não disputar um novo mandato de deputado federal, porque se o fizesse, precisaria deixar a equipe em abril do ano que vem. De qualquer ângulo que se olhe, só há ilegalidades em ter no governo um ministro dedicado a assuntos relacionados à reeleição do presidente da República. É o caso escolar do desvio de finalidade, que deveria resultar em ações de improbidade administrativa e de abuso de poder político e eleitoral do Lula. Se eu sou o Boulos, primeiro que eu mudaria esse texto e já chamaria o advogado, porque o Sabino está insinuando que o cargo dele tem alguma ilegalidade, Sofia. É mais uma vez a direita fazendo propaganda do Boulos, cara. Esse Boulos radical só existe na cabeça deles. Isso é um fato. O Boulos radical só existe na cabeça deles. O Boulos, ele faz parte da linha mais moderada do PSOL. Vamos deixar bem claro. Bem claro, assim, transparente. Eu lembro quando acusaram, acho que foi na eleição de 2014, que acusaram o pessoal de ser linha auxiliar do PT. Existe uma ala do pessoal que, de fato, às vezes age como uma linha auxiliar do PT. E o Boulos faz parte dessa ala. Vamos deixar claro. Então ele não é radical. E não digo isso nem como problema, é só como uma constatação. O que eu fico pensando... Agora, eu não consigo deixar de concordar, apesar de acreditar que não existe nenhuma ilegalidade nisso, porque entra na que eu estava discutindo com a Dai hoje, de que o pessoal da direita fica achando que tudo que o Lula faz é para eleição, e às vezes ele está só agindo como presidente. Não vejo nenhuma ilegalidade nisso, mas eu não consigo achar que existe um quesinho de verdade de que isso é pensando em questão de reeleição, sim. Porque se fosse só uma questão de, não, pegar alguém que tenha mais mobilidade dentro dos movimentos sociais, o Lula não deixaria para fazer isso nesse momento.
teria colocado ele lá desde o começo do. Inclusive tem a ver com a própria pauta do arcabouço fiscal, que o Boulos se diz crítico, mas assim, o arcabouço fiscal do Haddad, eu li os documentos, tá, gente? É um teto de gastos e ele prevê Uhum. alavancas de desenvolvimento para os anos finais do governo. Então, é muito mais fácil você ter um diálogo com os movimentos sociais num momento de maré favorável, né, Sofia? Não no momento do ajuste. Exatamente. No momento do ajuste, a gente não Exatamente. conversa. E tem um ponto que eu fico com um pouco de medo, que é o Boulos, ele tem sim um excelente trânsito entre os movimentos sociais. Isso é um fato. É um fato. O quanto que ele vai conseguir exercer isso dentro do governo Lula? Porque eu olho, por exemplo, para Sônia Guajajara. Ela é uma liderança indígena sensacional. Ela não tem espaço para fazer o trabalho dela. Algo próximo do que eu vejo acontecer também com a Marina Silva. Uma liderança no movimento ambientalista sensacional. Não tem espaço para fazer o trabalho dela. Voz do Amazonas, né, Sofia? Esse corte você vai Então, fazer. né? Então eu olho assim, tipo, ok, a escolha nesse sentido, eu quero escolher alguém que tenha um bom poder de mobilização com os movimentos sociais, a escolha é ótima, mas ele vai conseguir trabalhar? Eu tenho minhas dúvidas. Sim. Eu tenho minhas dúvidas. Não, e é legal que você tenha suas dúvidas. Aliás, uma coisa importante de colocar, eu tô empolgado com a escolha, não porque eu acho que vai ser tudo perfeito, tá, gente? Governo, eu tenho por default que o governo é sempre uma porcaria, tá? Sempre dá problema, sempre acontece alguma coisa que não tá prevista. Agora, me surpreendeu uma coisa, Sofia, esse movimento de virar ministro, acho que talvez pela proximidade com o Lula, o Boulos tinha medo de tratar esse assunto quando eu perguntei para ele aqui dentro do Meteoro. Então eu quero trazer para vocês o trecho, porque eu queria manchetar isso sobre o ministério, e ele praticamente não me confirmou nada nessa entrevista, até sair a indicação agora, vamos ver. Talvez por medo de sair queimado e tal, que é um clássico de indicação para ministro, né? Vamos lá. Deserto. Então, eu acho que parte da divergência, das disputas que existem na esquerda, passam por essa diferença de percepção. Boulos, eu não posso fugir desse assunto, você sabe até o que eu vou perguntar. Nos últimos meses, seu nome tem sido ventilado para a Secretaria-Geral da Presidência da República. Isso foi uma coisa que mexeu, porque o Lula estava no bojo daquelas notícias que estavam vindo, que o Lula talvez fizesse uma reforma ministerial, alguns ministros foram trocados, teve a saída do Paulo Pimenta, a entrada do Sidônio, entre outras substituições, a entrada da Glaze no governo. E o seu partido, PSOL, colocou barreiras a essa colocação e também saíram notícias de que você não se candidataria em 2026 para assumir o ministério. Pergunta direto na lata, você vai ser ministro do Lula? E 2, se for ministro, como é que vai ser isso? Pedro, primeiro só uma correção. Quando essa especulação e essa discussão surgiu, não foi o PSOL que colocou qualquer tipo de barreira, foram setores minoritários do PSOL que representam 1/3 na direção do partido. É natural, todo partido tem posições divergentes, todo partido que faz um debate democrático e tal, tem militância, tem vida real, tem posições divergentes. Só não se pode confundir isso com a posição da maioria do partido, porque não é fato. Agora, em relação ao tema propriamente do Ministério, Pedro, eu não me sinto à vontade para comentar e tratar disso por uma questão de respeito. Primeiro, respeito ao presidente Lula, que é quem teve voto e a quem cabe definir a sua equipe. Segundo, respeito ao ministro, o Márcio, que é o ministro da Secretaria-Geral, um militante do nosso campo, e que não seria razoável da minha parte fazer esse debate publicamente em respeito ao governo e a quem está na Secretaria-Geral. E você pensa em voos maiores em 2026? Ou se reeleger deputado? Chama de voos maiores. Senado? Pedro, na verdade, eu ainda não defini qual o papel que eu vou cumprir na eleição do ano que vem, até porque o meu foco e a minha prioridade é trabalhar pela reeleição do presidente Lula. Ele mesmo disse que ele vai trabalhar pela reeleição do presidente Lula. Quando ele diz que o futuro dele não está fechado, Sofia. Só que não é, veja bem, eu não estou concordando com o Mário Sabino que tem desvio de função, tá? Mas claramente é um ministro com uma função
no final do governo. Ele não nega, Sofia, o que a gente acabou de falar aqui. O Boulos não nega nada disso. O próprio. Pois é, pois é. Agora tem uma coisa que eu vejo que está sendo bastante discutida Uhum. sobre essa indicação do Boulos, que eu confesso que eu não tenho opinião formada e eu quero ver o que vai acontecer no futuro com bastante curiosidade, Uhum. que é o pessoal que tem gente comemorando, dizendo que isso ajuda o Boulos a se tornar uma liderança mais forte para a esquerda, ter projeção nacional, pipipi, popopó. E tem outras pessoas dizendo que não, ele provavelmente vai sair caído, vai sair queimado do cargo de ministro, como acontece com muitos ministros de fato. E eu Uhum. confesso que eu não tenho opinião formada sobre isso. Eu não sei se para o futuro da carreira política do Boulos, isso é positivo ou negativo. Eu imagino que ele deve achar que é positivo, senão ele não teria aceito, né? Eu acho Mas que ministério, assim, um ministério com movimentos sociais, se ele fizer uma boa gestão, pode ser uma puta chance, e o fato dele estar trabalhando com uma pessoa que ele tem familiaridade, Sofia. Acho que tem 2 pontos positivos. Agora, de fato, eh, com as contradições do governo, ele pode também enfrentar problemas, não mais problemas do que ele já enfrenta como parlamentar mesmo, né? Porque ele também tem um posicionamento bem governista dentro das alas do PSOL. Eu acho que no final das contas ainda é mais vantajoso para ele do que disputar, sei lá, governo do estado de São Paulo, numa situação bem pior do que foi a prefeitura, que ele foi para o segundo turno 2 vezes. Acho que talvez seja uhum, uma escolha certa, pelo menos circunstancialmente, Sophie. perfeito. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Ficamos por aqui? Ficamos por aqui, Sofia. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.